Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro de 2020 e nós chegamos aí a um terço do mês de novembro, a 5 dias das eleições municipais. E o Conecta News inicia sua transmissão ao vivo, levando até você os principais fatos que se tornam notícia. E ao meu lado, ele que prefere a gastronomia do que a astrologia, Beto Guidini. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, terça-feira, 10 de novembro de 2020. Hoje é dia do trigo. E o trigo foi o primeiro cereal cultivado pelo homem, né, Tiago? Desde muito tempo, né? Isso mesmo. A previsão do tempo para esta terça-feira é de chuvas isoladas na região. O dia amanheceu com 17 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 25 graus. Neste momento, céu claro aqui em Nova Prata, poucas nuvens, e poderá chegar aos 25 graus. E agora, nesse momento, estão fazendo 18 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã. Agora, 8 horas 6 minutos. Pela economia, o Banco Central autoriza o Mercado Livre a operar como instituição financeira. E na agricultura, o preço do milho no Rio Grande do Sul chega a R$ 87,00 a saca, com os produtores preocupados com o clima. E pelas notícias do mundo, a chegada de Kamala Harris à vice-presidência representa guinada no respeito aos direitos humanos. E na política, na Amazônia, o governo quer controlar, a partir de lei, as organizações não governamentais e permitir que somente atendam no local aquelas que defendam o interesse nacional. E pela atualidade, a Virgin faz primeiro teste com passageiros de trem que levita dentro de túneis. E no esporte, a surpresa da segunda-feira. O jurídico do Inter elabora a rescisão do contrato de Eduardo Cudê. E pelas notícias do nosso estado, 27ª rodada marca 6 meses do distanciamento controlado e traz 3 regiões em bandeira vermelha. E na Serra e no Planalto, após as passagens subterrâneas, a Rota do Sol vai ganhar travessias aéreas para a fauna em Itati. E também pela região, a Brigada Militar e SCAB atendem a ocorrência de briga de foice em Serafina Correia. Muito bem, Beto Guidini, esses são os nossos principais destaques. Na sequência, Monalise Canali, ao vivo, trazendo as informações do núcleo próprio de jornalismo. Temos uma importante entrevista hoje. Fica ligado conosco, a Monalise já vai contar com quem é. E Beto, vamos à economia? Isso mesmo, Thiago. Agora começamos pelo portal Infomoney. A Ibovespa dispara mais de 2% após a eleição de Biden e a notícia de eficácia de vacina contra o coronavírus. O dólar cai a 1%. A Ibovespa operou na forte alta na segunda-feira após a eleição do democrata Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos e a notícia de que a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech possui 90% de efetividade contra o coronavírus. As companhias disseram que vão submeter os resultados das 3 fases de testes iniciadas em 27 de julho para revisão pela comunidade científica. E as informações pelo portal IG Economia. Um número da economia no mês de outubro. O saldo é positivo. O Brasil abriu mais de 231 mil empresas no mês 10 do ano de 2020. Ao todo foram 320 mil empresas abertas contra 89 mil fechadas no período, um aumento de 4,8% em relação ao mês de setembro. O dado é divulgado pelo Ministério da Economia. Segundo o portal da CNN Brasil, a Ânima reverte prejuízo e tem lucro líquido de R$ 1,8 milhão no terceiro trimestre. A empresa de educação Ânima Holding registrou lucro líquido de R$ 1,8 milhão no terceiro trimestre de 2020, revertendo prejuízo de R$ 2,5 milhões obtido no mesmo período do ano passado. No critério ajustado, o lucro líquido de R$ 20,1 milhões ante R$ 11,5 milhões no terceiro trimestre de 2019. Já no acumulado de 9 meses, a empresa teve perda líquida de R$ 8 milhões, ante lucro líquido de R$ 18,7 milhões obtidos em igual época do ano passado.
E pelo Canal Rural, a informação que chega é que o índice que mede a inflação sobe pela 13ª semana consecutiva, indo a 3,2%. No entanto, o IPCA segue abaixo da meta do governo, que é de 4%, com a margem de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Então, os acionistas do mercado aumentaram aí pela 13ª semana consecutiva o IPCA, informação importante porque ele impacta nos principais preços do mercado. E segundo o portal Jornal Semanário, o gás de cozinha sofre novo aumento. A Petrobras anunciou o reajuste de 5% do gás da cozinha na quarta-feira, dia 4 de novembro, com uma nova elevação. O preço do produto já alcança 16,6% de aumento em 2020. Os valores para o consumidor final também vão ficar mais altos, pois além de terem liberdade para praticar preços, as distribuidoras devem ainda incorporar o valor de impostos, o ICMS, o PIS/PASEP e o COFINS, e outros custos como mão de obra, logística e margem de lucro. E pelo portal CNN Business, Beto, a novidade é que a Amazon, uma das maiores empresas do mundo, vai implementar 3 novos centros logísticos no Brasil, um inclusive aqui no Rio Grande do Sul, em Nova Santa Rita. O anúncio foi feito ontem, mais 3 centros de distribuição da gigante norte-americana, que vai reforçando a sua posição no país, na esteira do crescimento do e-commerce da pandemia do Covid-19. Uma unidade será em Minas Gerais, a outra no Distrito Federal e a terceira em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, com a perspectiva de já criar diretamente 500 empregos aí na região metropolitana. Investimento de multinacional de uma das mais poderosas do mundo, Beto, aqui no Brasil. Isso é um sinal positivo. Muito positivo. E segundo o portal da CNN Brasil, investimento para tempos de crise, a cotação do ouro cai 5% em dia de otimismo. Segundo a notícia de avanços do desenvolvimento de vacina para o coronavírus e o desfecho das eleições presidenciais americanas, depois de 4 dias de indefinição, fizeram bolsas do mundo inteiro começar a semana com fortes altas. A forte correção do preço do ouro acontece em uma escalada inédita, que a cotação do metal, tradicional investimento de segurança e efeito de pouca valorização, vem registrando nos últimos anos. Do início de 2019 até o fechamento da semana passada, ele já acumulou alta de 50%, considerado seu preço em dólar. E tu já comprou as tuas reservas ou está pensando em vender, Beto? Vamos comprar primeiro para poder vender, né, Thiago? Muito bem, compra na baixa e vende na alta, mais ou menos assim que a especulação financeira funciona. E falávamos há pouco da Amazon, mas outra gigante do comércio eletrônico fez um anúncio rebombante no mercado ontem, Beto. A Mercado Livre avisou que recebeu autorização do Banco Central para atuar como instituição financeira. E segundo o vice-presidente do Mercado Pago, Túlio Oliveira, com a autorização, o grupo terá maior autonomia para formular produtos e serviços de financiamento e crédito. Além disso, poderá acessar outras fontes de financiamento que pretendem expandir as operações do Mercado Livre. Lembrando que semana passada a gente noticiou o Mercado Livre adquiriu uma frota de 4 aviões próprios para fazer logística e distribuição da sua mercadoria. E essa é uma empresa brasileira que está crescendo de maneira exponencial, Beto. Muito bem. E segundo o canal Rural, agora falando sobre a agricultura, o crédito rural, o BNDES congela pedidos para o programa ABC. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, informou ter suspendido em 5 de novembro, novos pedidos de financiamento para o Programa para a Redução da Emissão de Gases e Efeito Estufa na Agricultura, o Programa ABC. Segundo o Banco Central, a instituição, o bloqueio abrange as linhas ABC Recuperação, ABC Orgânico, ABC Plantio Direto, ABC Integração, ABC Florestas, ABC Tratamento de Dejetos, ABC Dendê, ABC Fixação e o ABC Cultivos Permanentes. E o ABC do Pelé não tem nessa música, nessa lista aí, Beto? Poderia ter, né? Poderia, né? Seguindo com as informações da agricultura também pelo portal Canal Rural,
o milho preocupa os produtores no Rio Grande do Sul e também no resto do Brasil. O clima seco registrado aqui no estado e também em Santa Catarina faz a consultoria Safras e Mercado apontar que já existem perdas nas lavouras, fazendo com que os preços sigam elevados. E existem lugares que a saca é negociada a R$ 87. E segundo pela economia, também pelo canal Rural, a exportação de carne bovina recua 4% em outubro, aponta a Abrafrigo. O volume de carne bovina in natura e processada exportado em outubro ficou 4% abaixo do resultado de outubro de 2019, aponta a Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, com base em dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. E a receita recuo foi de 8%. Isso, segundo a Sossex, o Brasil exportou 189.577 toneladas em outubro, o que gerou receita de 799 milhões de dólares. E no mesmo mês do ano passado, a movimentação foi de 197.932 toneladas e a receita foi de 858 milhões de dólares. E agora uma informação do café, um importante produto brasileiro de exportação mundial. De acordo com o portal Notícias Agrícolas e a Itaú BBA, o cenário é grave pela falta de chuva nas lavouras de café e pode comprometer em até 30% a produção do grão arábica nessa safra. Para 2021 também. A análise destaca que a situação no sul de Minas Gerais é mais prejudicada pela falta de água e pelas altas temperaturas que vêm assolando essas localidades. Então, Beto, não é só aqui no Rio Grande do Sul com o milho, em Minas o café também sofre os efeitos da estiagem e tinha sido alertado em noticiários passados sobre a laninha, que ia ser um fenômeno bastante acentuado que poderia causar esse tipo de complicação no clima, né, Beto? Isso mesmo. E agora, com o apoio de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio, Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado, tá na roda Pneus, o autocenter mais completo da nossa região, a Dionet Telecom, Unimed Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet. Beto, as cotações e o mercado financeiro. Isso mesmo, agora são 8 horas e 18 minutos. Começamos pelo dólar. O dólar fechou ontem a R$ 5,38, o euro a R$ 6,35, a libra R$ 7,07. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 175 e mínimo R$ 160. O milho máximo R$ 74, mínimo R$ 64. Já para o preço do arroz, o máximo R$ 126 e mínimo também R$ 126. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 271,50 e mínimo R$ 258. Arroba da vaca máximo R$ 260 e mínimo R$ 250. E o mercado financeiro, o dia ontem, foi animado. Ibovespa fechou em alta de 2,57%, acima da casa dos 103 mil pontos. Dow Jones alta de 2,95%. Nasdaq queda de 1,53%. Nesse momento, os mercados europeus operam no positivo. E os números já encerrados do dia: Tóquio, Nikkei, alta de 0,26% e o chinês Xangai, queda de 0,40%. E agora nós vamos para as notícias do mundo, Thiago. 8 horas e 19 minutos. Começamos pelo portal Correio Brasiliense. A chegada de Kamala Harris à vice-presidência representa guinada no respeito aos direitos humanos. Segundo as primeiras palavras de Kamala Harris como vice-presidente eleita dos Estados Unidos, ainda ecoam nos 4 cantos do planeta e alimentam as esperanças de barreiras sociais e de gênero possam ser vencidas. A afirmação foi da democrata de que ela é a primeira, mas não a última mulher escolhida para um cargo ocupado até hoje por 45 homens brancos. Já é um marco na histórica eleição americana. Porém, as expectativas em torno da vice de Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos, vão além de que giram em torno de um protagonismo de que ela, filha de mãe indiana e pai jamaicano, terá no novo governo.
E é bonito falar Kamala Harris, né, Beto? Exatamente. Soa Muito bonito. bacana o nome dela, sem falar que é uma mulher de um extremo carisma aí, que está alcançando a Casa Branca ao lado de Joe Biden, lembrando, né, Beto, filho de indianas e jamaicano, então imigrantes aí, enfim, tudo é diferente nessa nova eleição. E seguindo falando aí de Joe Biden, no dia de ontem ele deu uma entrevista coletiva revelando detalhes sobre a nova equipe de governo e o período de transição que ele vai passar. E pelo portal CNN Internacional, ele anunciou a criação de uma força-tarefa feita por especialistas contra a Covid-19. Essa equipe de transição terá alguns nomes, entre eles, Beto, o imunologista Rick Bright. Ele é ex-membro do governo Donald Trump e foi o responsável por alertar o atual presidente americano sobre a gravidade da pandemia e foi colocado em descrédito por parte da equipe de Trump e acabou demitido. Agora Biden vai lá e chama ele de volta para assumir essa situação de uma nova equipe para controlar o coronavírus nos Estados Unidos. E quem nos chama lá de fora agora para controlar as notícias do nosso núcleo próprio é Monalise Canali, que vai contar o que teremos no programa de hoje e uma entrevista muito especial que ela vai conseguir para a gente levar esclarecimento para todo mundo, não é isso, Monalise? Exatamente, um bom dia para o Thiago, para o Beto, todos os telespectadores do Conecta News. Nessa manhã de terça-feira com bastante sol, infelizmente não foi dessa vez que a chuva caiu nos nossos solos, né? O agricultor está um pouco apreensivo, porque realmente esse tempo desse jeito não está nada favorável para as plantações. E, inclusive, seguindo nessa linha de plantações, de culturas aqui do nosso município, hoje é dia do trigo. E a gente vai falar com o chefe de escritório da Emater aqui do município, o João Carlos Reginato, que conversa conosco justamente sobre a cultura do trigo, do milho e da soja aqui da nossa região, como foi, como será a próxima safra, como está sendo essas plantações que estão conseguindo se salvar, digamos assim, nesses períodos de enxurrada e escassez, né? Então, são dois extremos que influenciam e muito na plantação e na colheita dos nossos agricultores. Então, teremos essa reportagem sobre o Dia do Trigo com o João Carlos Reginato. Além disso, também vamos mostrar para você a história do Paradouro Mascaron lá do município de Vila Flores. Esse paradouro que é tradicional, já tem diversos anos de história e que vem aí de uma linhagem da família Brandalize, enfim, que contam pra gente, então, sobre a história, como começou e o que você pode conferir por lá. Sobre essa entrevista especial que o Thiago falou, nós conversaremos na sequência com a delegada Liliane Crão, aqui do município, a da Polícia Civil, que vai esclarecer para nós sobre o fato do último domingo do moço que acabou sendo linchado, né, por todas as pessoas que estavam ali ao redor. Vamos ver os dois lados da moeda, o que pode acontecer com ele, o que pode acontecer com os agressores, e quais são os próximos passos, né, o que acontece a partir de então. Beto, Thiago, a gente retorna com vocês, na sequência a gente chama daí com a delegada Liliane aqui do município de Nova Prata. Estaremos aguardando a sua chamada. A Monalise, em primeira mão, vai conversar com a delegada sobre esse caso do final de semana, que deixou todo mundo muito impactado. Aí as cenas são fortes de se acompanhar o que aconteceu no domingo de tarde em Nova Prata. E vamos ver o que a lei e a ordem têm a falar sobre isso. Beto, seguimos com as notícias internacionais. Isso mesmo. 8 horas e 24 minutos. Segundo o portal G1, Joe Biden diz que vacina contra a Covid-19 será gratuita e pede que todos os americanos usem máscaras. Segundo Joe Biden, de acordo com as projeções que venceu a eleição para presidente dos Estados Unidos, afirmou ontem, segunda-feira, que uma possível vacina contra a Covid-19 será gratuita. Em discurso também afirmou ou implorou que usem máscara. Segundo ele, eu serei o presidente de todos os americanos e esta eleição acabou, disse ele, ao afirmar que é preciso ter união para derrotar o vírus. Uma máscara não é uma declaração política, mas uma boa forma de unir o país. E o importante é que nessa força-tarefa que ele anunciou, nesse grande programa que ele quer montar de combate ao coronavírus, inclusive ele falava diretamente do escritório oficial do presidente eleito, com o símbolo do brasão já
americano aí estampado, apesar do Trump estar batendo o pé, né, Beto? Biden anuncia os nomes dessa força-tarefa contra o Covid-19 e uma médica brasileira está neste grupo para fazer parte desse combate a essa nova equipe. Então a médica aí, Luciana Borio, né, conta aí com o nome dela, que tem cidadania brasileira e americana, vai fazer aí parte, ela que cursou medicina na Universidade de George Washington e desenvolve a carreira nos Estados Unidos, já tendo atuado para o governo americano. Então, uma brasileira, isso também nos rende motivo de orgulho e parabéns para a doutora Luciana. Parabéns para a doutora mesmo. E segundo o portal da CNN Brasil, a eleição de Biden não deve fazer os Estados Unidos elevarem as importações brasileiras. Os Estados Unidos vêm há anos perdendo espaço na lista de maiores compradores de produtos brasileiros. A escalada de barreiras comerciais recentes, como a imposição de taxas e cotas sobre as compras do aço, por exemplo, ajudam a explicar as dificuldades do Brasil em manter seu espaço por lá. E nesse mesmo tempo, a troca do governo dos Estados Unidos, com a vitória de Joe Biden, deve mudar essa tendência. De um lado, está o fato de que a proteção à produção americana, algo que sempre existiu, se tornou ainda mais forte na última década e não será uma alternância de partido que vai revertê-la. E agora, Beto, a eleição está sendo durante toda a semana, o resultado saiu no final de semana, ontem foi segunda, e aí começaram a surgir as principais reações dos líderes mundiais a respeito da eleição de Joe Biden. O portal CNN destaca que o presidente do México diz que agem com prudência ao não comentar as eleições norte-americanas. Andrés Manuel López Obrador repetiu nesta segunda-feira a postura de aguardar a divulgação dos resultados oficiais da eleição americana para comentar a respeito. Ele afirmou que deseja esperar até que as autoridades decidam quem é o vencedor. Mas não foi só ele que ficou nessa posição, né, Beto? Isso mesmo. E segundo o portal da CNN Brasil, Putin vai esperar o resultado oficial para se pronunciar sobre as eleições nos Estados Unidos. O Kremlin informou ontem, segunda-feira, que vai aguardar a divulgação dos resultados oficiais da eleição presidencial dos Estados Unidos antes de comentar sobre a vitória do democrata Joe Biden. O presidente Vladimir Putin permanece em silêncio sobre o assunto desde sábado. E durante a corrida eleitoral, Putin evitou fazer apostas, apesar de não gostar da retórica anti-Rússia de Biden, mas recebeu bem os comentários do democrata sobre o controle de armas nucleares. E o presidente russo também defendeu o filho de Biden, Hunter, contra as críticas do republicano Donald Trump. Beto Guidini, é bom que eles controlem as armas nucleares sempre. E seguindo com as informações, agora saindo aí das eleições americanas pelo portal Sul 21. Após um ano exilado, Evo Morales deixa a Argentina e vai para a Bolívia, retornar ao seu país. O ex-presidente retornou no dia de ontem, né, 9/11, à Bolívia após ficar um ano exilado. E na cerimônia de despedida contou com a presença do presidente argentino Alberto Fernandes. Agora falando sobre vacina. Segundo o portal Correio do Povo, a Covid-19, a Novavax, recebe designação de rápida aprovação pela FDA para possível vacina. A Novavax anunciou ontem, segunda-feira, que recebeu do órgão regulador de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, FDA, a designação para rápida aprovação de possível vacina que está testando para a Covid-19. A decisão da FDA deve ajudar a acelerar o desenvolvimento do imunizante. A empresa norte-americana de biotecnologia pretende iniciar a fase 3 de testes, como é conhecida a candidata à vacina nos Estados Unidos e no México até o fim de novembro. E a ação da Novavax saltava 8% nos negócios do pré-mercado em Nova York. E agora uma informação que vem pelo portal Correio do Povo. 2 oficiais russos vieram a óbito após um helicóptero militar da Rússia ser alvejado na Armênia. O Azerbaijão reconheceu a responsabilidade e pediu desculpas pelo incidente trágico. Afinal, Beto, alvejar um helicóptero russo não seria uma atitude muito prudente. Que bom que o Azerbaijão pediu desculpas, senão ele poderia virar um buraco negro no meio do mapa mundi.
Exatamente, Tiago. E agora uma coisa assim interessante, isso e segundo o portal Último Segundo, com o avanço da segunda onda do coronavírus, médicos pedem novo lockdown na Itália. A Federação Nacional das Ordens dos Médicos da Itália solicitou que o país declare um novo lockdown para diminuir os índices de infecção pelo novo coronavírus. O pedido foi feito por meio de redes sociais à organização no último domingo. O presidente da federação, Filippo Anelli, disse em entrevista que, com base nos números de casos do país nas últimas semanas, ainda não haja aumento em um mês, a situação será dramática e, portanto, devemos recorrer imediatamente ao fechamento total. E agora, informação também do Correio do Povo, a Apple suspende os negócios com uma empresa terceirizada de Taiwan por violar a legislação trabalhista. A decisão vai afetar diretamente a produção do último lançamento da empresa, o iPhone 12. A gigante tecnológica suspendeu no dia de ontem a atividade comercial com a Pegatron, uma empresa terceirizada de Taiwan que fabrica componentes para o iPhone, por exemplo. A medida foi tomada após uma série de violações de direitos trabalhistas nos programas estudantis desenvolvidos pela empresa de Taiwan e tentativas de acobertar irregularidades, informou a agência de notícias Bloomberg. E segundo o portal Jornal do Comércio, a ditadura detém 1.000 manifestantes em um único dia na Bielorrússia. Mais de 1.000 pessoas foram detidas no domingo em marcha contra a ditadura da Bielorrússia, o maior número depois de registrados nos primeiros 3 dias de protestos contra a fraude nas eleições presidenciais em 9 de agosto. A polícia bloqueou a passagem de passeatas e arrastou pessoas que andavam em grupos menores ao menos de 12 locais da cidade. Moradores de Minsk flagraram manifestantes obrigados a passar todo o dia contra a parede em pátios da delegacia, com bancos levantados, o que é ilegal. E segundo os advogados ouvidos pela imprensa bielorrussa, em um dos nossos casos, os detidos ficaram 11 horas em pé, segundo vídeos de agência de notícias local, Nash Niva. Muito bem, agora vamos para um rápido intervalo comercial, Beto. Na sequência, nós voltamos aí com a política e a atualidade. Agora 8 horas e 32 minutos. Conecta Mais TV, é muito nossa. Voltamos já. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Dom Antônio, Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados.
sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Gente querida de Nova Prata, tudo bom com vocês? Me chamo Rodrigo Solton e sou pianista do projeto Música a Domicílio. No dia 28 de novembro, a partir das 19 horas, estaremos aí em Nova Prata comemorando os 48 anos da CDL de Nova Prata. Vamos fazer uma festa linda e por isso a CDL agradece a parceria das empresas Alto Pratense, Sicredi, Unimed, Clipe Era do Papel, Zeca Materiais de Construção, Tá na Roda Pneus, a Viva Farma, Supermercado Lorenzetti, a Dilnet, Postal Engenharia com o apoio do Restaurante Paradiso, Mix Lanches e Dom Antônio Empório de Carnes. Juntos, a música a domicílio chega até a sua casa. Tá bom, gente? Grande beijo! A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Retornando para a sua central de notícias, para a sua central de informação, o Conecta News, que conta com o apoio de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio, Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado, Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, a Dilnet Telecom, Unimed, Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet. Agora nós vamos falar sobre política e atualidade, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 38 minutos. Nós vamos falar da previsão do tempo também. A previsão do tempo para esta terça-feira é de chuvas isoladas na região. O dia amanheceu com 17 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 25 graus. Neste momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E seguindo com as informações agora pela política, pelo portal Último Segundo, Bolsonaro perde ação por danos morais contra o padre Júlio Lancelotti. A Justiça negou um pedido de indenização por danos morais ao Jair Bolsonaro contra o padre Júlio Lancelotti. A ação apresentada pelo presidente foi motivada por causa de um vídeo divulgado pelo padre em 2017, no qual afirma ser impressionante que então o candidato à presidência da República reunisse tantos seguidores apesar de seus posicionamentos homofóbicos e violentos. As informações são do UOL. E ao analisar o pedido, o juiz Marcelo Nobre de Almeida, da 7ª Vara Civil do Rio de Janeiro, concluiu que expressar críticas que não extrapolam os limites de respeito e tolerância não são consideradas danos morais. E informações agora do portal IG. Traz uma notícia aí, Beto. Questões aí dos militares brasileiros que recebem super salários no exterior, que podem chegar até R$ 370 mil por mês.
Coronéis e capitães de mar à guerra brasileiros recebem benefícios fora do país. O salário médio da categoria no Brasil é de R$ 22 mil, mas existem alguns militares que atuam também na diplomacia brasileira no exterior e contam com super salários de 370 mil. É o que mostrou aí uma reportagem do jornal Gazeta do Povo do último final de semana. Militares que atuam no exterior como adidos ou cônsuls ou também outros cargos diplomáticos aí podem acumular funções e receber em moeda estrangeira. É um valor, né, Thiago? Opa, 370 por mês, Beto? Tá. Opa. E segundo o portal Economia do IG, o INSS, a perícia médica à distância via telemedicina, começa segunda-feira que vem. Segundo os atendimentos da experiência, o piloto de realização de perícias médicas com o uso de telemedicina ocorrerão a partir da próxima segunda-feira até o dia 31 de janeiro de 2021, informa o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. E, de acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, o protocolo da experiência piloto foi aperfeiçoado para dar segurança ao ato pericial dos peritos médicos federais, que ficam autorizados a realizar perícias médicas por telemedicina durante o período de enfrentamento da pandemia da Covid-19. E as informações aí que vem do Portal Extra, Beto, ele estava meio desaparecido, mas tem informação dele aqui. Wilson Witzel e a família voltam a morar no Grajaú e o Palácio das Laranjeiras deve ser aberto à visitação. Após aí ser afastado do cargo pelo Tribunal Misto formado pela Alerj e pelo Tribunal de Justiça, que votou a favor da desocupação da residência oficial, a família de Wilson Witzel voltou a morar na antiga residência no bairro do Grajaú. E as informações aí que são repassadas. Em nota, o governador em exercício diz que não vai ocupar o palácio para morar, então vai ficar disponível para a população que quiser visitar. Que chato, né, Beto, ter que sair do palácio. Dessa forma que ele saiu, né? Exatamente. E segundo o portal G1, Amazônia. O governo quer controlar ONGs e permitir as que atendam a, abre aspas, interesses nacionais, fecha aspas, de jornal. O governo federal quer aprovar um marco regulatório com regras para controlar as organizações não governamentais, as ONGs, na região da Amazônia e permitir a atuação somente daquelas que atenderão aos interesses nacionais. A informação foi publicada na segunda-feira no jornal do Estado de São Paulo. E o jornal obteve documentos do Conselho da Amazônia e na qual as listas e metas do órgão. Uma delas é a aprovação do marco legal das ONGs. E também o Conselho da Amazônia é presidido pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Isso é extremamente importante, Beto, porque há muito tempo já é falado sobre a atuação de organizações não governamentais estrangeiras no território amazônico, seja com a questão aí da imposição de costumes diferentes das populações locais, ou seja também da atuação para a coleta de materiais e outras circunstâncias do território amazônico. E dentre lendas urbanas e realidades fáticas, a questão das ONGs internacionais deve ser discutida sim, e deve ser levada ao Congresso Nacional para a elaboração de uma lei que garanta a atuação apenas daquelas que defendam a soberania nacional. A Amazônia é berço de riquezas e também de um alto patrimônio genético, o que é explorado pelas potências estrangeiras. Então, devemos tomar conta dessa situação e esse assunto, sim, deve ser comentado até se tornar legislação. E segundo o portal Repórter, uma campanha nacional alerta caminhoneiros sobre o roubo de cargas. Uma campanha nacional de Serviço Social de Transportes e Serviço Nacional de Aprendizagem dos Transportes vai alertar motoristas de transportes de cargas sobre os riscos de roubos nas rodovias brasileiras. Da segunda-feira até sexta-feira serão montados 350 postos de atendimento para caminhoneiros e outros profissionais do setor. E nesses locais, montados em pontos de parada credenciados pelo Ministério da Infraestrutura, postos de combustíveis e postos de Polícia Rodoviária Federal, os motoristas receberão orientações sobre o planejamento de rotas para evitar roubos de cargas e acidentes. E também serão oferecidos serviços de odontologia, fisioterapia, nutrição e psicologia, além de orientações de autoproteção e prevenção da Covid-19.
E agora, Beto, informação para a gente fechar aí também a questão, indo para o finalzinho das notícias da política, pelo Jornal do Comércio. O auxílio ao setor cultural não deve ter continuidade no pós-pandemia, de acordo com o ministro aí do Turismo, Álvaro Marcelo Antônio, afirmou no dia de ontem. Então, quando a pandemia terminar, o auxílio cultural também deverá ser extinto. E segundo, agora entrando na parte da atualidade, né, Thiago? Segundo a revista Fórum, o Brasil fica fora da primeira leva de vacinas por ignorar a Pfizer, diz Átila Yamarino. Segundo o biólogo Átila Yamarino publicou no seu Twitter, na segunda-feira, que o Brasil deve ficar fora da primeira leva de doses da vacina da Pfizer, porque o governo Jair Bolsonaro ignorou o contato do laboratório feito em julho. E mais cedo, na segunda-feira, uma empresa divulgou que os primeiros resultados do estudo de seu imunizante mostraram eficácia provisória de mais de 90% contra o novo coronavírus. E voluntários que não tinham evidência de contato prévio com o SARS-CoV-2. E ele diz que, torcendo para não aguardarem mágoas, já vamos ficar de fora da primeira leva das doses da Pfizer, porque o governo federal do Brasil ignorou o contato deles em julho. E agora vamos para o fim da fila, escreveu Yamarino. E as informações que vêm pelo portal Estúdio FM, a Anvisa interrompe os estudos da Coronavac após, abre aspas, evento adverso grave. A informação é de hoje pela manhã e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou em nota que suspendeu os estudos clínicos da vacina Coronavac, uma das que estão aí em desenvolvimento, essa desenvolvida pela Sinovac e pelo Instituto Butantan. A suspensão ocorreu por causa de um, abre aspas, evento adverso grave, fecha aspas, ocorrido. A Anvisa não informou qual seria esse evento e pode ser desde a internação de um voluntário até o seu óbito. Então, Beto, suspensas as pesquisas da Coronavac por hora. Porque, segundo o Butantan, que anunciou que ia fabricar a Coronavac, não tem mais como, né, Thiago? Não tem mais por como. enquanto. Porque também teve aqui depois que teve a informação da Pfizer sobre 90% de eficácia, também veio pelo UOL que após o anúncio da Pfizer, a Rússia disse que a vacina Sputnik V também é 90% eficaz. Segundo horas após o anúncio de que a vacina da Pfizer é 90% eficaz, a Rússia afirmou que a vacina Sputnik V também tem mais de 90% de eficácia contra o novo coronavírus. E as informações foram divulgadas ontem pela Reuters. E em comunicado, o Ministério da Saúde russo disponibilizou nenhum estudo que comprove a proteção da vacina. E agora uma notícia bíblica para a gente trazer, né, Beto? Pelo Correio do Povo, moedas de ouro antigas são encontradas na Cidade Velha, em Jerusalém. 4 moedas de ouro foram encontradas dentro de um jarro durante uma escavação próximo ao Muro das Lamentações. Especialistas afirmam que a descoberta é incomum e explicam uma época de mudanças políticas importantes na região. Será que eram as moedas de Judas, Beto, que estavam no Muro das Lamentações? Vamos descobrir. E segundo o portal Correio do Povo, a Interpol resgata milhares de animais em operação contra o tráfico de espécies. Uma operação realizada em 103 países contra o tráfico de espécies levou a quase 700 prisões e apreensão de milhares de pássaros, répteis e um filhote de leão e chimpanzés vivos, informou a Interpol ontem, segunda-feira. Mais prisões e processos são esperados à medida que avançam as investigações mundiais em curso. Como resultado da Operação Trovão, disse a Organização Internacional de Polícia Criminal em um comunicado. No México, por exemplo, as forças de ordem resgataram uma tigresa branca adulta, um jaguar e um filhote de leão de 4 meses em Sinaloa. Nos Camarões, as autoridades alfandegárias apreenderam 187 presas de elefantes em um caminhão procedente do Gabão, relatou a agência em sede em Lyon. E a polícia de Zimbábue impediu a transferência de 32 chimpanzés vivos da República Democrática do Congo. Agora, Beto, eu vou deixar que tu faça a chamada dessa última notícia, porque ninguém fala o nome dessa empresa de forma mais elegante do que você. Interessante, já. Segundo o portal da CNN Brasil, a Virgin faz o primeiro teste com passageiros em trem que levita dentro de túneis. A empresa britânica Virgin anunciou ter testado com sucesso
um novo meio de transporte, o Hyperloop, um sistema de módulos de levitação de alta velocidade que funciona dentro de túneis. O teste realizado no fim de semana foi feito com 2 executivos da empresa no estado americano de Nevada. A velocidade máxima alcançada no teste foi de 172 km por hora. Mas a expectativa é que, no futuro, uma viagem entre Nova York e Washington, por exemplo, poderia durar apenas 30 minutos. O tempo seria 2 vezes menor do que de um jato comercial. E a empresa quer registrar o transporte em 2025 para que as operações comerciais comecem em 2030. Como é que é o nome da empresa, Beto? Virgin. Muito bem, multinacional de vários braços de negócios, agora investe nesse transporte ultra rápido, os trens que levitam através do magnetismo. Temos a expectativa que talvez ainda vejamos e talvez possamos andar em um desses, né, Beto? Tomara que sim, né, E nós Thiago? vamos indo agora para um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com matéria especial e o que está acontecendo no Beira-Rio, Beto Guidini. Uma bomba para a torcida colorada que veio no dia de ontem. A gente conta para você logo mais. Isso mesmo, 8 horas e 51 minutos. Conecta Mais TV. É muito nossa. Voltamos já. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A Tá Na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá Na Roda, o auto center mais completo da região. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus.
Retornando ao vivo para você nessa terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. Agora vamos falar de esporte, também tem uma matéria especial. Mas antes disso, um abraço para os nossos patrocinadores, a Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, a Dom Antônio, Empório de Carne, a GB Vidros, há 15 anos no mercado. Está na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região, a Dionet Telecom, Unimed Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet, em Nova Prata, Veranópolis e Guaporé. Beto Guidini, o que está acontecendo na Beira Rio? Agora são 8 horas e 55 minutos. Vamos à previsão do tempo. A previsão do tempo para esta terça-feira de chuvas isoladas na região. O dia amanheceu com 17 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 25 graus. Nesse momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E falando do esporte, agora o meu time, segundo Thiago, o Inter prepara a saída de Coudet após a oferta espanhola e rusga interna. Isso é pelo portal UOL. O Eduardo Coudet deve deixar o Internacional com a oferta do Celta sobre análise e o ambiente conturbado nos bastidores do clube. O treinador dificilmente seguirá em Porto Alegre. A situação será definida também no dia de ontem pela diretoria do time e o líder do Campeonato Brasileiro. Após o empate de ontem com o Coritiba, houve uma cobrança forte por parte do comando do clube. Coudet, ainda incomodado com a falta de reforços, deixou em dúvida sua permanência em Porto Alegre. Beto, pegou todo mundo de surpresa, né? O técnico vinha desempenhando aí um bom trabalho internacional, sempre brigando pela liderança do Brasileirão, e agora parece que deu o bizil interno e ele vai embora. A informação que nós recebemos pelo portal do Correio do Povo é que, inclusive, o departamento jurídico do Internacional prepara aí a rescisão do contrato de Eduardo Coudet. O jurídico do Inter vai redigir aí a rescisão. Essa multa rescisória seria de 14 milhões, mas certamente as partes entrarão em um acordo aí para fechar um valor mais acessível e facilitar a ida do técnico para o Celta da Espanha. É que é uma notícia que tinha saído ontem, né? Segundo o Gaúcha ZH, uma rádio espanhola noticiou que o acerto do Celta de Vigo com Eduardo Coudet. O clube europeu, que já havia sondado o argentino, demitiu seu treinador no domingo. E de acordo com informações divulgadas pela rádio Cope Vigo, da Espanha, Eduardo Coudet seria anunciado como novo treinador do Celta de Vigo. E ele chegaria para substituir a Oscar Garcia, que foi demitido pelo clube espanhol na noite do domingo. E aí, Beto, tu acha que o Coudet fica ou que o Coudet vai? Acho que o Coudet vai. Muito bem, então. E agora, falando do Grêmio, o tricolor acerta a contratação do atleta César Pinhares. Ele assinou por 2 temporadas, podendo ter o contrato renovado por mais 1 ano. Então foi confirmado oficialmente o meio-campista chileno César Pinhares. Ele atuava na Universidade Católica do Chile e chegou na manhã de domingo a Porto Alegre para os exames médicos e assinar por 2 temporadas. A informação é da página do Grêmio Futebol Porto Alegre. E segundo o portal do gremista, o Grêmio não vai mais contratar jogadores nesta janela de transferências. O tricolor encerrou o ciclo de contratações para a temporada. E segundo a contratação do meia César Pinhares, o Grêmio não vai mais contratar jogadores nessa janela. E segundo quem confirmou, o grupo mais está praticamente fechado. Foi o vice do futebol gremista, Paulo Luz, em coletiva após a vitória sobre o Fluminense pelo placar de 1-0. E falando sobre o plantel agora do Grêmio pelo portal Globo Esporte, PP sai com desconforto no jogo contra o Fluminense, mas não preocupa o departamento médico para o próximo enfrentamento na Copa do Brasil. O atacante sentiu um pequeno desconforto no Maracanã, mas não será problema para o duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Cuiabá no dia de amanhã. E, segundo o portal Extra da Globo, Domenech Torrent não é mais o técnico do Flamengo e Rogério Ceni é procurado pelo rubro-negro. O Flamengo anunciou na segunda-feira que Domenech Torrent não é mais técnico do clube. O catalão de 58 anos não resistiu à pressão interna após a goleada de 4-0 sofrida pelo Atlético de Minas Gerais no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Atividades da equipe principal na
hoje, terça-feira, será comandada por Maurício Souza, comandante da equipe do Sub-20. E agora, Beto, uma notícia trágica, mas que a gente tem que trazer. O Brasil perdeu um grande atleta. O piloto Tunico Maciel veio a óbito com 26 anos de idade. Ele que corria pelo Rally dos Sertões e sofreu um grave acidente de moto, tendo aí sérios traumatismos. Ficou internado no hospital UDI Center e acabou não resistindo aos ferimentos e acabou vindo a óbito, e nós precisamos passar essa informação que enluta o esporte brasileiro. E o acidente ocorreu após 62 quilômetros da largada da prova, que teria 223 quilômetros entre Bacabal, e Barreirinhas, no estado do Maranhão. O competidor foi levado de helicóptero para o hospital em São Luís. E também uma notícia trágica aqui no esporte, Thiago. Seguindo o Esporte Bus, morre Matheus Barbosa, piloto da Superbike, após grave acidente em Interlagos. Um triste ocorrido marcou a disputa do Superbike no domingo, dia 8, em Interlagos. Ao passar direto por uma curva, o piloto Matheus Barbosa protagonizou uma cena difícil de se ver. Ao perder o controle da moto, o profissional colidiu com um muro. E, de acordo com o comunicado oficial emitido pela categoria a qual Matheus participava, ele recebeu todo o amparo necessário desde o momento da batida, mas não resistiu aos ferimentos. Em respeito ao profissional, todas as atividades do dia foram canceladas, inclusive a cerimônia de pódio, que poderia ter acontecido. E nos últimos 3 anos, 3 acidentes marcaram a competição de forma negativa. Em todas as situações, os pilotos acabaram não resistindo, o que gerou uma série de questionamentos nas redes sociais. Muito bem, então o final de semana trágico para o motociclismo, aí, 2 óbitos que a gente contabiliza de 2 motociclistas em categorias diferentes, a bruxa estava solta. Mas falando aí, Beto, de uma boa notícia, la mano de Dios, a recuperação de Maradona após cirurgia tem sido incrível, diz o médico. A recuperação do craque argentino Diogo Maradona tem sido muito incrível depois da cirurgia no cérebro que ele passou, disse seu médico pessoal, Leopoldo Luque. Abre aspas, ele está muito melhor, cada dia melhor. Sabe falar com sotaque portenho essa frase, Beto? Não, isso não. E Luque disse aos repórteres na clínica em Buenos Aires que ele está muito lúcido e se recuperando. Diego Maradona. Agora são 9h12. A cultura do trigo é tradicional em nossa região. Hoje comemora-se o Dia do Grão, que é o Dia do Trigo, tão importante para a nossa alimentação. Na reportagem de hoje, trazemos informações sobre a safra do trigo e também do milho e da soja na nossa região. Vamos conferir essa matéria. Em novembro comemoramos o Dia do Trigo. Mas nesta reportagem, além do trigo, vamos falar também de milho e soja, as principais culturas da agricultura aqui da nossa região. E para falar sobre o assunto, conversamos com João Carlos Reginato, o agrônomo da Emater aqui do município de Nova Prata. O trigo, e felizmente falando dessa cultura na sua data magna, né, a gente tem então ele como uma importância fundamental, porque ele é um dos pilares da alimentação da população, né? Seja ele transformado em pães ou massas, de qualquer forma, né, o trigo ele é extremamente importante na questão da fome no mundo, digamos assim. Nós temos também este ano alguma situação envolvendo a cultura como um todo, como a gente pode ver aqui, ó. Nós temos lavouras excelentes esse ano, com produtividades ótimas, mas também pela primeira vez na história a gente tem lavouras em más condições, né, que estão apresentando problemas de qualidade do trigo produzido, né, inclusive algumas sendo destinadas até à alimentação animal. O município de Nova Prata nós estamos iniciando então a colheita do trigo, algumas lavouras já foram colhidas e a gente tem visto uma disparidade entre até algumas lavouras, algumas ótimas, né, com um peso hectolítrico muito bom, superando a marca dos 84 pontos, porém algumas já, as plantadas mais na parte do tarde, que a gente chama, apresentando pH baixo, inclusive não dando nem condições de comercialização como trigo para farinha, e sim para alimentação animal. Quanto melhor a qualidade do trigo produzido, a gente tem um rendimento melhor de farinha.
né? Então a gente depende do tamanho do grão especificamente para dizer quanto ele vai render em termos de produção de farinha por unidade de peso. Vamos dizer assim, uma tonelada de trigo, quanta farinha produziria. Quanto melhor esse pH, ela se torna melhor em rendimento e também em qualidade. Porque hoje nós temos trigos destinados aí ao branqueamento, que a gente chama, que são trigos de excelente qualidade para a produção de farinhas nobres, né? E como temos o trigo normal, então, que o tipo pão. Mas a qualidade do trigo ela é fundamental na qualidade da farinha final. Hoje nós temos assim, o trigo top, que a gente chama, ele está num valor de R$90 a saca, que é um preço histórico, que nunca atingido antes, né? E o trigo de segunda qualidade, vamos dizer assim, que seria o outro, ele está em 85. Isso interfere muito na questão final, porém nós temos um aspecto interessante, que num pãozinho, né, nós temos até no máximo 11% do custo do pão seria a farinha, né? Então isso atrapalha, realmente ele encarece o produto final, mas no caso do pão em si, o custo final ele é maior em função da mão de obra, transportes, essas coisas, do que da própria farinha. Olha, nós estamos até num dia que nem hoje, nublado, né, esperando a chuva, porque a situação hoje é a seguinte: lavouras de trigo como essas estão esperando para serem colhidas, então esta semana deverão ser colhidas, né? E as lavouras de milho que foram plantadas cedo estão na situação já um pouco grave, já demonstrando muita deficiência hídrica, né? A soja em nosso município, como a tradição do plantio é do final de outubro e início de novembro, ela não está praticamente nem plantada, poucas lavouras foram plantadas, principalmente onde nós tínhamos palha e eram áreas de plantio direto. Mas estamos com praticamente toda a agricultura de Nova Prata, no termos de grão, parada, aguardando as chuvas que esperamos que ocorram esta semana. Nós tivemos esse ano, felizmente, recursos, né, oficiais do governo para plantio da safra, né? Praticamente todas as lavouras foram atendidas, né? E houve sim um crescimento na demanda, se notou por parte dos agricultores, até já em função da safra passada ter sido frustrada, né? Muitos produtores que não fizeram financiamento a safra passada se descapitalizaram em função de terem colhido bem menos do que o previsto, né? E também esse ano aumentou o número de pessoas que fizeram financiamento buscando adequar a sua lavoura ao seguro agrícola, né? Ou ao Proagro, no caso, para que tenha um pouco de cobertura e não venham a ter tanto problema de endividamento como tivemos na edição anterior da safra. A safra, a gente tem visto assim, este ano nós estamos em patamares de preço nunca antes atingidos, né? Nós estamos falando em milho aí para serem comprados R$90 a saca, não é o preço pago ao produtor, mas é o preço que o produtor tem que pagar quando vai comprar. E estamos falando em soja R$169 a saca. Isso é histórico, né? Se vê com uma perspectiva excelente de rentabilidade, porém a nossa grande angústia é a questão do clima, né? E se realmente se confirmar o Laninha, que está previsto para ter o seu pico no final do ano, início do ano que vem, nós não termos esse produto a ser vendido a esse preço, né? Então nós estamos felizes pelos preços atingidos, porém extremamente apreensivos em função das condições climáticas da atual safra. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros,
além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando ao vivo para você, a sua central de notícias, a sua central de informação, o Conecta News, que conta com o apoio de Preto Veículos, representante Chevrolet, Unimed, Vale das Antas, a Dilnet Telecom, tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, Dom Antônio, Empório de Carne e Paludo Pneus, agente autorizado Vipal. Beto Guidini, a hora e a temperatura, porque vamos passar pelo estado do Rio Grande do Sul. Isso mesmo, agora são 9 horas e 12 minutos. A previsão do tempo para esta terça-feira é de chuvas isoladas na região. O dia amanheceu com 17 graus e a temperatura à tarde poderá chegar aos 25 graus. Neste momento já fazem 22 graus aqui em Nova Prata, Tiago. Agora começamos pelas notícias do nosso estado pelo portal Estúdio FM. A 27ª rodada marca 6 meses do distanciamento controlado e traz 3 regiões em vermelho. O gabinete da crise indeferiu ontem, segunda-feira, aos 2 pedidos de reconsideração enviados ao mapa preliminar da 27ª rodada de modelo de distanciamento controlado. Sendo assim, o Rio Grande do Sul fica com 3 regiões em bandeira vermelha e 16 bandeiras laranjas e 2 bandeiras amarelas. As regiões da bandeira vermelha são Cruz Alta e Juiz Santo Ângelo. As regiões de Cruz Alta não contestou a classificação preliminar em risco epidemiológico alto. As regiões de Juiz e Santo Ângelo entraram com pedidos de reconsideração que foram indeferidos depois da análise do gabinete de crise. E agora, pelo portal JP News, a informação é que o Detran do Rio Grande do Sul já oferece a opção de pagamento dos débitos no local da Blitz. Olha que coisa boa, Beto! O Detran Gaúcho, juntamente aí com a Polícia Civil, realizaram uma Blitz de teste na Avenida João Pessoa, em Porto Alegre, nessa última quinta-feira. A medida prevista na nova lei estadual prevê que multas aplicadas ou até mesmo o licenciamento atrasado poderão ser quitados pelo proprietário no ato da fiscalização, evitando aí tendo o desconforto de ter o carro apreendido. As transações são feitas a partir de uma empresa credenciada com os pagamentos através do sistema de cartão. Então, Beto, imagina que legal você estar passando pela Avenida João Pessoa e cair aí numa blitz de teste, o pessoal quiser testar, ver se você quer pagar à vista pela sua infração já na hora aí para ser liberado e não ter nenhum problema. Que praticidade, né, Beto? Basta ter o cartão e dinheiro no bolso também, né? Só isso. E segundo o portal Repórter, o governo inaugura o último viaduto e libera trecho
da duplicação da ERS 118. O último viaduto do projeto de duplicação da ERS 118 foi inaugurado ontem, segunda-feira, pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. A elevada fica no quilômetro inicial da ERS 118, na divisa entre Sapucaia do Sul e Esteio, e com a inauguração com um trecho de 21,5 km de pista nova entre Sapucaia do Sul e Gravataí, da Freeway, foi liberado para o trânsito de veículos. E a partir de agora, o motorista que acessará a ERS 118, no sentido da BR-290 e BR-116, trafegará em sua totalidade sobre a rodovia duplicada sem desvios. E as informações do portal Correio do Povo: organização de narcotráfico interestadual e internacional é alvo da Polícia Federal. Ontem, uma operação com 32 ordens judiciais ocorreu no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Foi desencadeada a Operação 100 Libras, com o intuito de desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas, principalmente na zona sul do estado do Rio Grande do Sul, com fronteira com o Uruguai. As investigações começaram no mês de fevereiro desse ano e ontem a polícia cumpriu mandados de prisão em Pelotas, Rio Grande, Santana do Livramento, Novo Hamburgo, além de São José e Itapema, em Santa Catarina. Contas bancárias foram bloqueadas, bens foram sequestrados judicialmente e a apreensão de armas e dinheiro foram feitas. De acordo com as investigações, a quadrilha era responsável por trazer carregamentos de maconha através de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e os carregamentos eram levados até Santa Catarina e distribuídos até o Uruguai. E falando sobre o portal Correio do Povo, com a transferência dos presos, a Secretaria de Segurança espera evitar ataques a agentes aqui no Rio Grande do Sul. Lideranças ligadas a 3 organizações criminosas gaúchas, considerados indivíduos de extrema periculosidade, foram transferidos do Rio Grande do Sul para penitenciárias federais, em uma operação iniciada na madrugada e terminada na manhã da segunda-feira, que envolveu um forte aparato de segurança. E com a transferência destes 9 líderes, a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a SSP, espera evitar que grupos criminosos coloquem em prática planos de ataque a agentes da segurança gaúcha e conseguir assegurar a manutenção da ordem, reduzindo homicídios violentos no Estado. Isso porque são presos considerados até mais perigosos que aqueles que foram removidos em março, na primeira etapa do Império da Lei, que já havia transferido 18 detentos para as casas prisionais federais. Entre os 9 encaminhados, agora 6 já eram alvo de fase anterior, mas tiveram os pedidos de transferência negados na época. Informação que também vem pelo Correio do Povo: a execução de um traficante coloca a Brigada Militar e a Polícia Civil em alerta em Porto Alegre. Luizinho da Tamanca, ligado a uma facção criminosa, foi morto a tiros no último domingo, após uma execução do traficante ocorrida ao amanhecer de domingo dentro de uma residência na rua Papola, no bairro Agronomia, em Porto Alegre. A possibilidade de uma onda de violência e retaliação entre facções passou a ser monitorada pelas forças de segurança. Já na manhã de segunda-feira, as reportagens do Correio do Povo constataram reforço no policiamento da região metropolitana e também na Vila Esmeralda, que é a antiga Vila Tamanca, no Beco dos Cafunchos, situado no bairro Lomba do Pinheiro, e na Agronomia, aumentando aí o policiamento de todas essas zonas tidas como críticas nesse período de conflito e confronto. Lembrando também que ontem houve a transferência aí de criminosos de alta periculosidade, então a polícia estava com o olho aberto. Agora são 9h18. Agora nós estamos nas informações da Serra e Planalto. E começamos pelo pioneiro. Vinhos da Serra são destaque em avaliação nacional. Mais de 11 mil garrafas envasadas e rotuladas para a 28ª Avaliação Nacional de Vinhos, promovida pela Associação Brasileira de Enologia, fosse realizada mesmo em tempos de pandemia. A edição de 2020 ocorreu no último sábado, de forma virtual. Foram 700 apreciadores de diversos estados do Brasil e de países como Uruguai e Chile, conectados ao evento, transmitido direto pela SPA do Vinho, no Vale dos Vinhos, na Serra Gaúcha.
Os apreciadores acompanharam o evento direto de casa, enquanto degustavam a mesma amostra. A iniciativa apenas confirmou o que era previsto. Segundo a organização, 2020 apresentou a melhor safra de vinhos que o Brasil já vivenciou. Bem, alguma coisa de bom tinha que dar em 2020, que seja o vinho, né, Beto? É isso mesmo. Sim, vinho é sempre bom, né, Thiago? Exato. E as informações que a gente recebe aí do portal Pioneiro, após ter passagens subterrâneas abertas, a Rota do Sol vai ganhar travessias aéreas para a fauna em Itati. Após a abertura de 6 túneis para a passagem da fauna que tem aí nessa localidade chamada Mata Paludosa, que fica bem localizada aí, onde tem as lombadas no final lá, chegando em Itati, a rodovia vai ganhar também travessias aéreas. Pontes serão construídas especialmente para as espécies anfíbias. Isso foi constatado após um estudo realizado entre 2017 e 2018 que identificou o comportamento dos animais e constatou que muitos anfíbios fazem a travessia da rodovia e acabam sendo atropelados. A região concentra espécimes em extinção e por isso o DAER, juntamente com o IBAMA, firmaram um termo de ajustamento de conduta de promover atitudes que possam preservar a fauna no local. E segundo o portal Pioneiro, o programa de amparo a jovens em vulnerabilidade passará a ser administrado pelo FAS em Caxias do Sul. O programa Famílias Acolhedoras, destinado ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em Caxias, trocará de mãos em 2021. A Fundação de Assistência Social, o FAS, assumirá o serviço, atualmente comandado por uma entidade contratada pelo município. O programa permite famílias abrigarem por até 2 anos jovens retirados de casa dos pais e outros responsáveis por decisão da Justiça. E informação do portal Pioneiro, a Prefeitura poderá responsabilizar os organizadores caso se confirme o descumprimento das regras em evento de carros rebaixados em Caxias do Sul. Não havia fiscais para verificar o que estava acontecendo nos pavilhões da Festa da Uva, mas o fato é que um evento promovido aí pelo Movimento Sobre Rodas RS reuniu 1.600 pessoas e cerca de 900 automóveis rebaixados no último domingo nos pavilhões da Festa da Uva. A atividade tinha autorização da Prefeitura, mas recebeu aí a atenção da população em geral pelo grande movimento de veículos e concentração de pessoas, afora o fato de que foi relatado que ocorreu uma briga no local. A Prefeitura de Caxias agora vai averiguar as circunstâncias do evento. Agora uma notícia de Passo Fundo, Thiago. Segundo o portal Correio do Povo, 2 filhotes de tucano são resgatados em praça, em Passo Fundo. O Corpo de Bombeiros da Brigada Militar de Passo Fundo resgatou na manhã de ontem, segunda-feira, 2 filhotes de tucanos. As aves estavam na Praça Tamandaré, no centro da cidade. O morador avistou os tucanos, um caído na calçada e outro numa árvore, e comunicou aos bombeiros. O caminhão do resgate se deslocou ao local e recolheu os filhotes que foram levados ao Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo. E os bombeiros também informaram que na tarde do domingo, outro filhote de tucano, provavelmente da mesma ninhada, havia caído na praça. Ele também foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Veterinário da UPF. Muito bem, nós vamos por um breve intervalo comercial. Na volta, o nosso último bloco, Monalise Canalha ao vivo com a delegada Liliane Kran e também uma matéria especial falando do Paradouro Mascaron, os boletins epidemiológicos. Fique conosco, Conecta News. Agora 9h23, Conecta Mais TV. É muito nossa. Voltamos já. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios.
balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Dom Antônio, Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Ao vivo, retorno para você, e não é do Jedi, é do Conecta News mesmo. Nós voltando para o nosso último bloco nessa manhã, contando com o apoio de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da nossa região. A Dionet Telecom, Unimed Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet. Beto Guidini, o que tu nos traz agora? Primeiro, a previsão do tempo, Tiago. Agora 9 horas 27 minutos. A previsão do tempo para esta terça-feira de chuvas isoladas na nossa região. O dia amanheceu com 17 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 25 graus. Neste momento fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E agora nós temos uma matéria, Tiago. Segundo o Paradouro Mascaron, no município de Vila Flores, traz vivências diferenciadas aos turistas. E nessa matéria, essa reportagem que vamos apresentar, contamos um pouco da história para vocês. Vamos conferir. O legado da família Brandalize, linhagem Mascaron, contado, mantido e preservado aqui no município de Vila Flores através do turismo, mais especificamente do restaurante Mascaron, onde nossa reportagem se encontra nesse momento e vai contar para você um pouco mais dessa tradição. O restaurante Mascaron, ele foi inaugurado no ano de 2011 pela família Brandalize, que sempre residiu aqui em Vila Flores. Ele foi inaugurado com o objetivo principal de oferecer uma gastronomia caseira, com gostinho da comida da nona,
pessoal aqui. Tudo isso num cenário que contasse a história dos imigrantes italianos, não só da família Brandalise, mas também de outras famílias que vieram da Itália e se estabeleceram aqui na nossa região. Todo o planejamento do restaurante, desde o início, quando a gente teve a ideia de fazer esse espaço, nós pensamos em privilegiar 3 principais materiais na utilização da construção desse local. O primeiro foi a madeira, como uma forma de mostrar a parte das casas de antigamente, que era essencialmente feita de madeira, a parte de cima das casas. A pedra, como uma forma de representar o porão das casas de antigamente. E também o tijolo, como uma forma de homenagear Vila Flores, a nossa cidade, onde a gente está localizado, que já teve a sua economia muito baseada na produção de tijolos nas olarias. Então todo o espaço foi pensado em cima desses 3 materiais. A decoração, ela foi pensada, enfim, toda planejada, com objetos de acervo familiar, mas também muitos foram doações de outras famílias, próximas ou não da nossa família, que, enfim, viram no restaurante um local para preservar as memórias da sua família. Então aqui a gente tem alguns objetos da nossa família, mas também de outras famílias que passaram por histórias bem semelhantes com a nossa, de vinda da Itália e estabelecimento aqui na nossa cidade e na nossa região. Quando a gente recebe turistas aqui no restaurante, a gente sempre faz questão de contar um pouco da nossa história, do porquê do nome Mascaron, o porquê desse espaço, contar sobre cada detalhe desse local que tem um significado. Então a gente gosta também de mostrar um pouquinho da essência da nossa família, através da gastronomia, principalmente através do pão frito, que é uma marca registrada nossa aqui. Pão frito é uma receita familiar que a gente serve como forma de acolhimento para as pessoas que vêm nos visitar. O espaço ele foi planejado para remeter um pouco do comércio e das casas de antigamente. Então, o fato de termos mesas e cadeiras todas diferenciadas é para retratar um pouco do comércio de antigamente, que era bem variado, enfim, não se tinha uma questão de arquitetura bem planejada e todo o espaço era bem variado conforme o acervo daquela família que tinha o comércio. Então a gente retratou um pouco aqui também da família Galina, que é a família paterna de quem construiu o restaurante. Então, através do nosso bar, a nossa copa, retrata um pouco do bar do Galina, que foi bem conhecido aqui em Vila Flores, foi o primeiro bar localizado em frente à Igreja Matriz. E também nós temos na entrada, no acervo ali, um pouquinho, a gente acaba dizendo que é um museu que conta um pouco da história da família Brandalise, que é quem idealizou todo o restaurante. Então a gente conta um pouquinho do porquê do nome Mascaron e um pouco também da nossa cidade aqui de Vila Flores, que é o que a gente retrata bastante. Então aqui no restaurante, além de oferecer essa gastronomia caseira, a gente oferece também os vinhos da casa, que são produzidos também pela nossa família, na Cantina Mascaron, localizada no interior aqui de Vila Flores. Então a gente tem essa possibilidade, esse amplo leque, servindo vinhos, frisantes e espumantes também, além do suco natural de uva. Muita gente acha que Mascaron é o sobrenome da família, né? É uma empresa familiar, as pessoas vêm aqui, né? A gente conta um pouco da história e inicialmente eles acham que Mascaron é o sobrenome. Mas na verdade, o sobrenome é Brandalise, né? O que acontece? O Mascaron é uma das linhagens da família que veio lá da Itália, né? Lá naquela época a família era muito grande, então a Igreja Católica achou necessário dividir em linhagens, né? Então foram 3 linhagens. E a da nossa família aqui, que iniciou esses empreendimentos, então seria a linhagem Mascaron, né? Mas o sobrenome mesmo é Brandalise. Essa fonte, ela é uma réplica da fonte encontrada lá em Arcier, que é o local de onde a nossa família, a família Brandalise, veio. Então a gente ainda tem parentes que moram lá, já visitamos, e essa foi uma forma de homenagear também o pessoal que nos recebeu com tanto carinho lá e nos contou um pouco da família, né? Nos levou a conhecer. A gente tem várias imagens aqui que mostram também como é a casa que ainda existe lá, e essa fonte é a que está localizada lá nas montanhas, que é onde está localizada a casa que a família Brandalise morou antes de vir para o Brasil. Só que no caso lá ela é abastecida com as águas das montanhas, né? Das geleiras que fazem o degelo e abastecem a comunidade local, né? Aqui
ela é mais feita como um artefato de demonstrar, né, como era lá, uma parte de lá que veio para cá, representada aqui na arquitetura. Então, além de restaurante, né, a gente funciona também como um local de eventos. A gente faz formaturas, casamentos, aniversários, enfim. A gente fecha para datas comemorativas, né? A gente faz essas reservas, pode ser com espaço aberto ou espaço reservado só para a pessoa, né? Isso é uma questão que a gente conversa, né? O pessoal pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, pelo telefone, para realizar o seu evento. Então, a gente teve que se adaptar um pouco, mais em questão de espaçamento de mesa, esse tipo de coisa, né? Mas a gente está aberto ao público, só não abrimos na segunda-feira, né? Então a gente abre de terça a domingo. De terça a sexta estamos servindo na mesa, né? Na parte do meio-dia, das 11h30 às 13h30. No sábado e no domingo também, das 11h30 às 14h, na parte do almoço. E à noite a gente abre na sexta e no sábado. Então a partir das 19h30 a gente já está funcionando. Temos o à la carte e além das pizzas italianas que a gente começou a fazer esse ano também. Enfim, a gente está aberto ao público, as pessoas podem entrar em contato com a gente a partir do nosso telefone aqui, que é 54-3447-1534, ou por meio das nossas redes sociais. A gente tem bastante disponibilidade para responder, é bem tranquilo. Temos o Facebook, Mascarão Restaurante, ou o Instagram, Mascarão Restaurante também. Então, aqui em Vila Flores a gente está localizado na BR-470, quilômetro 167, né? É bem visível aqui, né? O restaurante na beira da estrada. Enfim, estamos abertos ao público, trabalhando da melhor forma possível, né? Para atender todo mundo no meio dessa pandemia. Convido a todos para conhecerem o nosso espaço, se deliciarem com a nossa gastronomia caseira. Enfim, conhecerem um pouco da história da nossa família. A gente está sempre de braços abertos para receber todo mundo e sempre está disposto a contar a história da família e passar adiante esse legado que a gente vem passando adiante há vários anos e a gente quer que permaneça sempre vivo no coração de todos. Então sejam bem-vindos sempre e a gente espera vocês aqui no Restaurante Mascarão. Muito bem, o Paradouro Mascarão, um dos lugares mais procurados da região e um dos mais saborosos, com certeza. O pão frito é especial. E o que nós temos de destaque na região, Beto? Isso mesmo, nós temos agora também a previsão do tempo, né, Tiago? O pessoal sempre quer saber. Segundo a previsão do tempo, para esta terça-feira, é de chuvas isoladas na região. O dia amanheceu com 17 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 25 graus. Neste momento, fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E seguimos com as informações agora por nossa região. Segundo o portal Estúdio FM, por conta da previsão de estiagem, a Corsã de Veranópolis organiza estratégias para evitar racionamento. Uma grande possibilidade de estiagem está presente no futuro dos gaúchos. Ao passar por um período de seca severa e no início de 2020, um novo período de chuvas abaixo do normal está se aproximando do Rio Grande do Sul, segundo a previsão dos especialistas. Tal situação causa preocupação no campo, por conta das safras que são consideradas prejudicadas no abastecimento para o consumo das pessoas. E dessa forma, também entrou em contato com a Corsã de Veranópolis, o qual abastece também os municípios de Cotiporã, Fagundes Varela e Vila Flores, para atender as medidas e também entender as medidas que estão sendo tomadas para evitar racionamento de água nos próximos meses. E informação que também vem pelo portal Estúdio FM, após meses de prejuízo, o setor da hotelaria em Veranópolis começa a perceber um retorno gradual do movimento. E aí, depois de passar os meses críticos, o setor hoteleiro, que foi
De março até setembro, os proprietários desse tipo de estabelecimento afirmam que da segunda quinzena de setembro para o mês de outubro houve uma melhora na ocupação dos leitos. Tomara que a gente possa retomar o setor da hotelaria, que é extremamente importante, Beto. E segundo o portal Estúdio FM, a Brigada Militar e a SCAB atendem ocorrências de briga de foice em Serafina Corrêa. Segundo a Rádio Aurora de Guaporé, policiais da Brigada Militar e bombeiros civis do Serviço de Auxiliar de Bombeiros, SCAB de Serafina Corrêa, atendendo no começo da noite do domingo, dia 8 de novembro, uma ocorrência de briga de foice no município. Por volta das 18 horas e 30 minutos, 2 homens entraram em vias de fato na rua Vitorino Pascoaloto, bairro Industrial. A guarnição do SCAB, composta pelos voluntários Zé Carlos Pereira e Franda, chegou ao ponto e prestou o socorro necessário. Os policiais militares, após conterem os brigões, deram importante suporte para que ambos fossem encaminhados para o Hospital Nossa Senhora do Rosário. A bruxa estava solta em Serafina Corrêa, porque pelo portal Estúdio FM, a informação que a gente recebe também é que na madrugada do último domingo, ocorreu um homicídio no Camping Carreiro. Um jovem de 29 anos, natural de Novo Hamburgo, foi alvejado e morto a tiros no balneário localizado na linha Bento Gonçalves. E um outro cidadão aí de nacionalidade paraguaia ficou ferido. A ação delituosa, ainda sem conhecimento de autoria, ocorreu aí por volta das 2h15 da manhã do último domingo para segunda-feira. E nós, infelizmente, não vamos conseguir fazer a chamada externa com a delegada Liliane Kran. Ela teve um outro compromisso. Na medida do possível, ao longo da nossa programação, a gente retorna. Quando falamos com autoridades, sempre tem que haver essa situação, porque eles podem ser chamados para outra circunstância e nós depois retornaremos com ela para conversar. E o que temos mais para hoje, Beto Guidini? Agora são 9 horas e 41 minutos. Nós seguimos com as nossas informações, agora falando sobre os boletins epidemiológicos da nossa região. Começamos por Nova Prata. Confirmados casos ativos, 40. Recuperados, 912. Óbitos, 7. Recuperação domiciliar, 37 pessoas. Confirmados em hospital, 3. Aguardando resultados, 27 pessoas. E isolamento domiciliar, 101 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados, 26. Casos curados, também 26. Casos suspeitos em isolamento domiciliar, 1. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos, 3. Pacientes curados, 101. Total de casos confirmados, 104. Total de cotiporanenses sob monitoramento, 16 pessoas. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos, 3. Casos em isolamento domiciliar, 15. Casos confirmados, 45. Casos curados, 42. Casos suspeitos, 1. Casos descartados, 71 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados, 505. Casos curados, 500. Casos negativos, 911. Casos hospitalizados, não temos nenhum óbitos, 3. Casos em isolamento e monitorados, 40. Pela cidade de Veranópolis, não temos a cidade de Veranópolis. Pela cidade de Paraí, nós temos casos confirmados 511, curados 501, internações 1, óbitos 5 e em monitoramento 29 pessoas. E aí, mandando um abraço para quem nos acompanha, o seu José Luiz Teles Paim, o seu João Luiz da Costa, a dona Marli Gusberti e o Atier Fracaro, que ficaram conectados conosco nessa manhã. O Conecta News se despede de você, retornando amanhã, né, Beto? Se a câmera retornar para mim, eu também consigo dar um tchau para o telespectador. Muito bem, até amanhã e a gente retorna às 8 horas da manhã. Isso mesmo. O Conecta News volta amanhã, quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Conecta Mais, um bom dia e até lá.